A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça hoje de estudarmos uma porção das Escrituras Sagradas. E hoje queremos estudar um pouquinho sobre a questão da sabedoria. Qual a sabedoria que Deus nos deu, né? E nós temos aqui uma sabedoria milenar, né, na Epístola de Tiago. Mas antes de tudo, devemos entender quem era Tiago e também a quem ele direciona a sua carta. Na verdade, Tiago era judeu e era irmão de Jesus, era pescador também, os seus irmãos eram pescador. João e André eram irmãos dele. O João, o evangelista, era o mais novo, eram pescadores. Temos que compreender também, irmãos, que as Escrituras Sagradas, quando foram escritas, ela teve um direcionamento. Na verdade, a Bíblia foi escrita para o homem, para nós entendermos e compreendermos o coração de Deus. A própria Escritura fala que toda a Escritura foi divinamente inspirada pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus usou homens santos, homens separados, para poder levar a palavra a outras pessoas, para despertar os eleitos, né? Porque Deus hoje, nessa era que nós vivemos, tem os seus eleitos. Só que quando iniciamos a Escritura em Gênesis, nós vemos claramente ali a queda de Adão. E Deus proporcionou uma salvação para o homem, né? Desde ali de Gênesis ali, quando Deus cria todas as coisas, preparou todo o ambiente para o homem. Vemos ali que Deus fez um ambiente agradável ao homem, né? Deus colocou o homem no jardim do Éden. E Deus ali fez esse jardim para o homem, colocou todas as árvores agradáveis à vista e boa para alimento para o homem, né? Mas infelizmente nós compreendemos claramente, os irmãos quando fizerem a leitura em Gênesis, nós vemos ali claramente que Deus deu uma ordem ao homem, de todas as árvores frutíferas e boas para alimento o homem poderia comer. Mas Deus deu uma ordem ao homem, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dessa árvore ele comesse, certamente morreria. Sabemos que o homem ali, ele transgrediu contra a ordem de Deus, e ali foi o primeiro mandamento que foi desobedecido pelo homem, o homem criado do pó, o homem Adão. Sabemos também que Adão é um homem formado do pó, ele foi formado do pó, de acordo lá Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus formou o homem do pó. O homem Adão, irmãos, nós temos bem claramente saber disso, que ele foi formado do pó, e ele era uma alma vivente, né? Deus criou e colocou ele no jardim, e ele, como alma vivente, ele ia guardar e cultivar o jardim do Éden, um ambiente de prazer que Deus deu. Na verdade, Deus deu ao homem gratuitamente o jardim do Éden para apenas ele ter o desfrute. Mas infelizmente vemos claramente que ele desobedeceu. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor providenciou uma salvação para ele, né? Deus apareceu ao homem, ele se ocultou de Deus, se escondeu, correu, não quis assumir a sua responsabilidade e se escondeu de Deus. E Deus perguntou: onde estás, Adão? E aí nós vemos claramente que ele falou para a mulher, ele falou que a mulher que Deus deu, né, jogando culpa em Deus, falando que Deus deu algo para ele. E Tiago é bem claro, na Epístola de Tiago, ele fala que Deus a ninguém tenta, e Deus não pode ser tentado por ninguém. Infelizmente o homem com a sua justificativa, mas Deus proveu uma salvação para ele. Deus pegou vestimentas, peles de cordeiro, e o vestiu, cobriu a nudez dele. A nudez do homem não era só exterior na sua carne. A nudez do homem também era interior. Ele estava nu diante de Deus, ele não estava sem espírito. Ele não poderia contratar a Deus, ele não poderia confessar a Deus que fraquejou, falhou, né? Irmãos, o que nos faz nos arrependermos, na verdade, é o Espírito Santo que habita em nós, que toma conta da nossa consciência. Nós temos que ser muito gratos ao Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós e nós reconhecemos as nossas fraquezas. Não é fraqueza reconhecer as fraquezas. É a misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento. A primeira coisa que o homem tem que ter ao conhecer o seu Criador, depois do seu nascimento humano, é conhecer que existe um Salvador, um Criador, que quer ter contato com o homem, que quer ter uma comunhão com o homem íntima. Deus quer ter intimidade conosco. Mas infelizmente pela queda do homem, o homem não ficou apenas na queda da desobediência. Mas aí nós vemos claramente que a semente maligna que estava em Adão
estendeu-se para o seu filho e depois estendeu para toda a sua humanidade, toda a humanidade. Vemos ali a queda ali de Caim. Caim cometeu o homicídio. Você vê que o homem foi caindo cada vez mais. Primeiro a desobediência, depois caiu no homicídio de Caim. Depois vemos a relação das mulheres, as filhas dos homens, com a sua sexualidade, com a prostituição. Os anjos tomando forma humana e tendo sensualidade com as mulheres. Depois vemos a queda máxima do homem, que foi lá no capítulo 11 de Gênesis, que o homem se tornou totalmente afastado, a queda máxima. O coração do homem se encheu, querendo se tornar igual a Deus e querendo glorificar o nome dele, exaltando. Deus não dá a sua glória para outro homem, irmão. Não dá glória para homem nenhum. Nós temos que louvar o Senhor por o Senhor ter nos aceitado. E vemos lá no capítulo 11 ali claramente que o homem enalteceu o nome dele. O homem quis glorificar o nome dele. E assim se afastando totalmente do Senhor. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, que ali no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos ali o chamamento de Deus. Deus chamou Abraão. Abraão é relatado na Escritura como o pai da fé. É aquele que saiu, né, quando Deus o chamou. Nós somos considerados filhos de Abraão hoje, nós os gentios. Né, porque nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos por fé. Nós não vemos nenhum feitos de Deus, algo glorioso de Deus. Mas o Senhor foi misericordioso conosco e nos chamou. Um dia, ao nosso nascimento, por nossos pais, né, nossos pais tiveram um relacionamento. Nós nascemos realmente com esse corpo humano, carne. Mas Deus preparou uma salvação para nós. Porque Ele mesmo enviou o seu Espírito para dentro do nosso Espírito. O Espírito humano que Deus nos deu hoje foi feito para nós contatarmos o próprio Senhor. Para termos uma união com Deus. Para compreendermos o que Deus tem. O que Deus tem para nos dar. Para compreendermos o coração de Deus. Ter o entendimento de Deus. Mas isso, irmão, não é de uma vez só. É de glória em glória. Por isso que cada dia mais precisamos ouvir a palavra de Deus. E Deus vem com a sua sabedoria, vem colocar a sua sabedoria em nós. Essa sabedoria que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele é a sabedoria. Depois os irmãos podem ler Provérbios capítulo 8, ali mostra a sabedoria, onde estava a sabedoria. O verdadeiro homem, o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. É o qual nós nos apoiamos e confiamos. Ele foi o nosso Salvador. Ele se entregou por nós, irmãos. Depois de tantas quedas, a herança que nós tivemos de Adão, a desobediência de Adão, os homicídios, tudo que não presta veio de Adão. Para Deus hoje, irmãos, é incrível, mas é uma verdade. Para Deus hoje só existe dois homens. Existe Adão e existe Cristo. Ou nós estamos em Adão, na desobediência, ou nós estamos em Cristo, na obediência. Então, todo esse caminhar que Deus teve com o homem, Deus escolheu essa nação, a nação de Israel, os judeus. Os judeus são as meninas dos olhos de Deus. É uma nação pequena, mas que Deus quis dispensar toda a sua riqueza, tudo ali para o povo de Israel. E todo o Antigo Testamento, irmão, a velha aliança, eu chamo a velha aliança porque ela não existe mais para nós. A velha dispensação é tudo uma sombra, uma figura. E nós podemos aprender com ela. Não é verdade? Nós temos a nova aliança. A nova aliança é a graça. Enquanto nós temos a graça, que é Deus mesmo nos dando gratuitamente, para nós podermos apreciar Ele, desfrutá-lo, amá-lo. E Ele nos dá essa força para nos encorajar a buscar cada dia mais a Ele. Cada dia mais amá-lo, apreciá-lo. E levar para outras pessoas e despertar outros santos, outros irmãos. Não temos acepção de pessoas, irmãos. Né? Não tem fulano A, ciclano B, C, D, classe de pessoas espirituais. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está despertando os seus. E Deus está chamando. Deus é fiel. Ele é fiel. Aquele que chama é fiel. Deus é fiel. Eu posso ser infiel, irmãos, mas Deus é fiel. Ele sempre será fiel. Amém? Louvado seja o Senhor, porque nós temos a carta do apóstolo Tiago. Tiago, irmão, ele era o apóstolo da circuncisão. O que é circuncisão? Ele pregava ali para os irmãos judeus. Ele estava ali na época dele, a 60 DC de Cristo. Essa carta foi escrita. Ele viveu ali no tempo de Jesus. Tiago, apóstolo, era irmão de Jesus. Né? Ele era o irmão de Jesus, ele conhecia Jesus Cristo segundo a carne. Jesus Cristo de Nazaré, segundo a carne. O Messias prometido aos judeus.
veio para que eram seus, mas eles o rejeitaram. Eles não aceitaram o Senhor. O Senhor Jesus Cristo chegou na beira da praia e chamou os seus discípulos, o qual depois tornaram apóstolo. O apóstolo Tiago é um discípulo amado do Senhor e um apóstolo também. E é interessante que ele era judeu, como ele era judeu, falei agora para os irmãos, ele se intitulava servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele escreveu as 12 tribos que se encontram na dispersão. A dispersão por quê? Porque os judeus estavam dispersos ali pelas cidades ali, circunvizinhança ali de Jerusalém, né? Tanto a cidade como os países. Então, essa carta na verdade foi dirigida à igreja dos judeus, dos irmãos judeus, que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Eles ainda tinham uma mistura ainda da questão da lei, né? Ainda estava um processo de purificação da lei. Eles receberam a graça, mas eles viviam ainda debaixo do sistema legalista ainda. Louvado seja o Senhor. Tiago escreveu para eles, os irmãos, para as igrejas, ali da dispersão. E o Tiago mostra para eles o que é a sabedoria, né? Aí ele escreve aqui no capítulo 3, versículo 3, fala assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Irmãos, condigno proceder às suas obras. Interessante notar que é condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Demoníaca aqui, irmãos, é um espírito mau. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago está escrevendo aqui, irmão, para os irmãos que receberam a graça do Senhor. Aí o grande problema hoje que nós temos é esse. É que nós recebemos a graça como conhecimento, mas o Senhor não quer apenas que nós tenhamos o conhecimento. O Senhor também quer que nós recebemos a graça para sermos praticantes da palavra. Isso aqui é uma sabedoria milenar, irmãos. Tiago está falando ali, essa carta foi escrita a 60 depois de Cristo, para irmãos. E Tiago mostra claramente que a graça, você pode ter recebido a graça, mas se você recebeu a graça, você não pode mentir contra a verdade. Porque a sabedoria que desce lá do alto, que vem lá do alto, que é espiritual, ela é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Poxa, isso dá um choque em nós, né, irmão? Porque a sabedoria terrena, irmão, a graça que você recebe e você não pratica, não vive, ela é terrena. Sabedoria, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Qual? Se pelo contrário, tende em vosso coração, no seu entendimento, você tem inveja. Inveja amargurada. Muitas vezes nós vemos irmãos que desfrutam, até mesmo prosperam no nosso caminho. Nós em vez, né, temos um espírito excelente, já temos recebido a graça para ser praticante, nós temos inveja. Essa não é a sabedoria lá do alto, irmão. Essa não é do espírito. Por isso que nós podemos discernir agora, irmão, o que é espírito, o que é carne. A carne para nada aproveita.
essa graça que você recebe e você tem uma inveja amargurada e sentimento faccioso, separar dos irmãos, dividir dos irmãos, de todos os irmãos, irmão, fazer acepção de pessoas, e depois ainda fala que nós temos a graça de Deus, que recebemos o Senhor, irmão. Nós estamos mentindo contra a verdade. Porque a verdade, a verdade mesmo, a sabedoria mesmo, que é o próprio Senhor Jesus, que vem lá do alto, primeiramente, é pura. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. A sabedoria pura. Depois é pacífica, traz paz. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. É tratável. Trata. Se falei com o irmão, se falei algo do irmão, eu tenho que tratar com o irmão. Isso é sabedoria lá do alto, irmão. É humilde. A humildade. Irmão, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A alma nossa deve ser tratável. A nossa mente deve ser posta sempre no espírito. Devemos tratar com os irmãos sempre que possível, todos os dias. Hoje eu me desperto, já quero tratar com meus irmãos dentro de casa, meus filhos, minha esposa, e os irmãos que estão em volta no meu trabalho, os irmãos que eu trabalho, os colegas que façam alguma atividade física, na musculação, na praia, onde for, irmão, devemos ser tratáveis. Usar essa mente nossa, pôr a nossa mente no Espírito, que é vida e paz e alegria. E é plena de misericórdia. Essa sabedoria lá do alto é plena de misericórdia. Gigante, plena, cheia de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia também. Né? E de misericórdia e de bons frutos. Frutos lá que nós vemos lá, que Paulo mesmo fala. Paulo fala dos frutos do Espírito, que é o amor, longanimidade, um longo ânimo, você ter ânimo para suportar os irmãos, bondade. Quanto a essas coisas não há lei, irmãos. Amém? Que o Senhor possa nos dar essa graça de desfrutar cada vez mais da sabedoria de Deus. Sabe, eu vendo aqui, você vê, apóstolo Pedro, o Senhor trabalhou tanto nele. Pedro, certa vez, ele, como era apóstolo dos irmãos da circuncisão, ele fez uma dissimulação, ele estava perto dos irmãos gentios, falando algo. Aí quando chegou os irmãos da circuncisão, ele estava perto dos irmãos da incircuncisão, conversando com os irmãos dos gentios. Quando chegou os irmãos Tiago e os outros apóstolos lá da incircuncisão, da circuncisão, ele se afastou rapidamente dos irmãos incircuncisos. Né? Estava ali tendo uma comunhão. E Paulo, face a face, reprovou ele pela atitude que ele fez. Porque chegou os irmãos da circuncisão e ele se afastou. Os irmãos da circuncisão, e ele se afastou dos irmãos da incircuncisão, dos gentios. Os judeus estavam chegando, ele se afastou. E Paulo o repreendeu. Falou, por que você, sendo judeu por natureza, quer que os irmãos vivam como judeu, se você mesmo não consegue cumprir o mandamento do Senhor? Louvado seja o Senhor. Aí Pedro, depois amadurece bastante, e ele fala, e é interessante que ele não fala bravo com Paulo, ele, pelo contrário, ele exorta Paulo, ele enaltece Paulo. Lá na epístola dele, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, ele fala bem assim, por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Essas coisas é aguardando o dia do Senhor, que os judeus já aguardavam a vinda do Senhor. Seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Olha só o que ele fala agora. Igualmente, do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
Paulo recebeu a sabedoria lá do alto. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato quer falar sobre acerca do Espírito, sobre a questão da igreja, sobre a questão da vinda do Senhor que estava próxima, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Amém? Então Paulo, ele tinha o quê? A sabedoria lá do alto. E qual era a sabedoria lá do alto, irmão? Tiago aqui demonstra que a sabedoria lá do alto, ela não tem inveja, ela não tem sentimento faccioso. A sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Que Deus nosso Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos cada dia mais desfrutar da sua palavra. As Escrituras Sagradas, irmãos, é para o homem, é o nosso manual de instrução, para nós aprendermos a vivermos nessa terra, o pouco tempo que nós temos aqui nessa carne, que nosso espírito humano, com o Espírito de Deus que habita nesse corpo humano, que a nossa alma possa ser salva. Como é que nossa alma pode ser salva, irmão? Através do Espírito Santo de Deus, que Deus possa nos dar entendimento, que possamos compreender com todos os irmãos qual é o coração de Deus, qual é o entendimento de Deus que Ele quer nos passar. Ele quer nos levar para a sua glória, Ele quer nos levar de volta ao lugar de prazer, lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Ele quer que nós permanecemos com Ele eternamente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Em teus braços percebi o amor que reservaste a mim. Nele posso confiar. Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para ti, a verdade me libertará. Mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar, vou confiar nos teus planos e caminhos. A verdade me libertará. Mesmo que seja impossível